O livro de Gênesis tem seu nome no hebraico como Bereshit, que significa no princípio. Gênesis é o primeiro livro da Torá. A Torá é composta dos 5 primeiros livros da Bíblia. O livro se trata da criação do universo por Deus, em 6 dias, e relata que no 7º dia Deus cessou a obra da criação, assim santificando tal dia. Em especial, a humanidade é criada à imagem e semelhança de Deus, com Adão, e Eva, a esposa de Adão, é criada a partir dele. Eles foram criados no Éden, e receberam o domínio sobre a terra, e o restante da criação. Eles receberam um comando, e o violaram, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e foram expulsos do jardim. No livro de Gênesis, além de mostrar o primeiro homicídio da história, com Caim, também tem a história de Noé e sua arca, em que a humanidade se perdeu completamente dos caminhos do Criador, e foi preciso lavar a terra, de tamanha iniquidade. Noé e sua família foram preservados, pois Noé era homem justo e íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus. Conta as vidas dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A história de José e seus irmãos é contada desde o seu início, e através da descida do povo de Israel ao Egito, e as bênçãos de Jacó, e análises de caráter de seus filhos. A Torá declara de maneira simples e direta que o universo não se criou ou surgiu por acaso. Ele foi criado por Deus, que é eterno e sempre existiu. A palavra criou denota que a existência não foi formada a partir de qualquer material pré-existente, mas feita do nada. Todas as coisas tiveram um início. Nada em toda a extensão da natureza existia, desde a eternidade, originadas pelo acaso, mas que toda a existência foi produzida pelo poder criativo de Deus. Após este prefácio, a narrativa se concentra no processo de criação da Terra, e tudo o que nela há. Gênesis 1, verso 1, nos diz que Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, verso 2 nos informa o processo de criação da Terra. Ela era ainda disforme e vazia, não estava pronta ainda, e não era habitada por criaturas. O resto de Gênesis capítulo 1 nos diz como Deus refinou a terra ainda disforme e vazia, e a encheu com vida, beleza e bondade. Isso refuta a falácia que Deus criou a terra em caos, ou que Deus já tinha criado a terra, e a mesma por algum evento que supostamente teria acontecido se tornou um local desolado e caótico. Gênesis 1, verso 31, diz que Deus viu tudo que fizera, e que tudo era muito bom. Ele com certeza não diria isso se tivesse feito algo imperfeito ou caótico. O verso 2 indica o processo de criação. Tudo ainda estava em um estado disforme, e toda a face do abismo era envolvida em escuridão total. Havia uma privação absoluta de toda a luz, que veio a ser criada no verso 3. O Eterno estava trabalhando na sua criação, que é a linguagem de o Espírito de Deus. Estava sob a face do abismo. E Deus disse: haja luz. Mas será que Deus estava falando sozinho? Ele na verdade comunicava aos anjos. Onde diz, por exemplo, façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, verso 26. Se nota isto pelo fato de que o homem tem semelhança aos anjos, possui uma personalidade semelhante a eles. Por exemplo, como está escrito: então ele disse, ouve, pois, a palavra do Eterno. Via o Eterno assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua destra e à sua esquerda. 1 Reis 22, verso 19. Pois como é possível dizer que ele tem direita e esquerda, ou se senta, se nós sabemos que ele não tem um corpo, e nem tem estas características físicas? A resposta é: direita e esquerda não vem aqui indicar a característica de Deus, mas sim a característica dos argumentos que produzem as diferentes esferas. A direita indica a bondade, ou seja, que produz argumentos para advogar e dar razão aos réus, enquanto a esquerda celestial representa a severidade, que é algo negativo, e busca sempre argumentos para condenar a causa em disputa, como tem uma ilustração favorável à direita e negativa à esquerda, em Eclesiastes 10, verso 2. Ha-Satã.
por conta própria quis acusar Jó. Já se denota o livre-arbítrio desses seres, assim como o ser humano também tem. Para fechar a conclusão de tal conceito, no livro de Jó, capítulo 38, diz o seguinte: onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-me saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó 38 versos 4 a 7. Ou seja, no processo de criação os anjos já existiam, e contemplavam o Criador enquanto ele criava a existência. Mas que luz seria essa criada por Deus antes dos astros, no quarto dia da criação? Vamos observar o que Deus estava fazendo. A luz foi criada quando Deus disse: haja luz. Gênesis 1, verso 3. O que então Deus criou no quarto dia da criação? Observe que a partir do verso 2, o foco é em coisas da terra, em relação com ela, e não com o universo. Deus estava distribuindo a luz, já existente, na terra. No verso 16, a palavra usada é diferente de bará, que significa criou, ou criar. A linguagem mostra que Deus está lidando com a luz em relação à terra. Lembre-se, a terra estava coberta por uma espessa camada de nuvens e névoa densa. As águas de cima, verso 7, o sol ainda não era visível, assim como as porções de terra, que em algum momento foram criadas, estavam submersas, verso 9. Já no verso 16, as nuvens que circundavam a terra se dissipam, de modo que o sol, a lua e as estrelas se tornam visíveis para a terra. Eles nesse momento poderiam realizar seu trabalho na terra. Deus declara, após cada ato criador, que o produto de sua atuação está perfeitamente de acordo com seu plano. A luz do sol não era visível, como dias nublados, mas, à medida que a terra continuava sua revolução axial, o dia e a noite iam sendo produzidos alternadamente, e assim Deus começou a separar luz da escuridão. A crença numa criação instantânea como resultado da vontade de Deus se encontra em completa oposição à teoria defendida pela maioria dos cientistas modernos, de que o mundo, como tudo o que há nele, veio à existência por meio de um vagaroso processo de evolução que durou eras incalculáveis. As escrituras falam claramente de 7 dias de criação. Êxodo 20, verso 11, e não de períodos de duração indefinida. Portanto, somos compelidos a declarar enfaticamente que o primeiro dia da criação, indicado pela expressão hebraica, foi tarde, foi manhã, dia 1, consistiu de um dia de 24 horas. Além disso, Deus, que poderia ter feito todas as coisas de uma vez, teve o prazer de dividir sua obra em 6 dias, em parte para nos dar a ocasião de considerar as obras de Deus, e principalmente para estabelecer o fundamento para o sábado, que foi o dia que Deus cessou a obra da criação. O 7º dia foi santificado, e ele serve de lembrança como memorial da criação. Assim como Deus fez tudo em 6 dias, e cessou sua obra no sábado, nós também podemos ter nossas atividades durante os 6 dias da semana, e cessar nossa obra um dia da semana, como é claramente relatado. Gênesis 2, versos 2 a 3, e Êxodo 20, versos 9 a 11. Diferente do mundo ocidental, o dia, para o Criador, começa ao pôr do sol. O que diz a Torá? Era tarde e era manhã, dia 1. Aquele primeiro dia de 24 horas, começou com a noite, e terminou com o dia, e é assim que tem sido desde então. Existem exemplos nas Escrituras, além do relato da criação. Levítico 23, verso 32 e Daniel 8, versos 14 e 26. No segundo dia, o Criador fez com que houvesse a separação das águas, e chamou de expansão, em algumas traduções, firmamento. Pelo poderoso decreto de Deus, as águas da terra são separadas do vapor d'água no céu. Assim se formou o vasto reservatório dos céus, de onde descem as chuvas para fertilizar e refrescar a terra. A atmosfera recebe um grande corpo de água, no estado de vapor,
e carrega uma porção visível dele na forma de nuvens. A formação de nuvens é referida por Jó em uma linguagem que revela um conhecimento das leis aqui estabelecidas pelo Criador, porque faz miúdas as gotas das águas que, do seu vapor, derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Jó 36, versos 27 e 28. Antes do terceiro dia, a terra estava coberta pela água. Deus fez com que daquele dia em diante, as águas de baixo deveriam ser reunidas em um vasto corpo, e contidas dentro dos limites, de modo a admitir a exposição do solo terrestre. Deus chamou essa porção seca, de terra, e ao ajuntamento de águas, de mares. Ele viu que estava bom, como ele planejara. Os elementos sendo formados, o mar recolhido, em seu lugar apropriado, e a superfície da terra aparecendo. O próximo ato do poder divino foi revestir essa superfície com a bela vegetação que agora contemplamos. Deus fez a terra produzir relva, erva que dá sementes, e árvores frutíferas. Não apenas grama tenra, mas ervas, arbustos e árvores brotaram da terra, cada um maduro para a formação de flores e a produção de sementes e frutos, sem a necessidade de esperar anos até que a vegetação criada estivesse pronta para florescer e frutificar. Mesmo que a terra fosse empregada como um meio na criação das plantas, visto que foi Deus quem a fez gerá-las, elas não foram inicialmente produto dos poderes da natureza, no sentido comum da palavra, mas uma obra do Criador, pela qual as árvores passaram a existir antes de sua semente, e seus frutos foram produzidos em pleno desenvolvimento, sem precisar se expandir gradualmente sob a influência do sol e da chuva. No quarto dia, como já falado anteriormente, como as águas de baixo se espalharam permitindo o aparecimento de terra seca no terceiro dia, as águas de cima também se espalharam a ponto de permitir que o sol, a lua e as estrelas se tornassem visíveis no quarto dia. A palavra luzeiros, meuroti, não é a mesma que luz, or, dos versos 3 e 4. Significa fontes de luz, portadores de luz, luminares. A expressão que os descreve como estando localizados no firmamento, ou na expansão dos céus, é usada porque é lá que os habitantes da terra os veem. Alguns têm pensado, equivocadamente, que os corpos celestes têm também o propósito de determinar o destino individual das pessoas. Astrólogos têm recorrido ao verso 14 para justificar sua prática. Contudo, as Escrituras condenam tão vigorosamente, Deuteronômio 18 e 10 e 12. Jeremias 10, 2. Isaías 47, 13, 14, e etc. Qualquer forma de adivinhação e leitura de sorte, que deve ser enfaticamente rechaçada a ideia de que Deus designou o sol, a lua e as estrelas para servirem de guia aos astrólogos na predição do destino e dos negócios humanos. Não existe destino, o futuro é consequência das ações do ser humano. Deuteronômio 30, 15 a 18. Isaías 48, 18. Provérbios 13, verso 4, e etc. A declaração de que Deus os pôs na expansão dos céus, naquele dia, expressa que Deus fez com que as fontes de luz, hebraico, Maor, a saber, o sol, a lua e as estrelas, se tornassem discerníveis na expansão. O objetivo deles era fazer separação entre o dia
e à noite, e servir de sinais para épocas, dos dias, e anos. O sol governa o dia, a lua, e as estrelas à noite. Jeremias 31, verso 35 na Bíblia cristã, e 34 na Bíblia judaica. O calendário bíblico é lunisolar, pois os anos estão relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol, enquanto os meses relacionam-se ao movimento da Lua ao redor da Terra. Salmo 104:19. Eles começam na primeira aparição da Lua nova crescente visível. E Deus viu que estava bom, como ele planejara. No quinto dia, foram criadas criaturas aquáticas e voadoras. A palavra em hebraico Nefesh Hayah, alma vivente, faz uma clara distinção entre os animais e a vegetação criada 2 dias antes. Isto para refutar a galera panteísta, que fala que tudo é Deus. A vegetação nem alma tem. Deus não só criou as criaturas vivas, uma extensa variedade de espécies, como também deu a elas o poder de proliferarem-se em grande número e ocuparem os mares e o ar. No verso 22, é a primeira vez que a expressão Deus os abençoou é usada nas Escrituras, em relação aos animais aquáticos e voadores poderem se reproduzir. E Deus viu que estava bom, como ele planejara. No sexto dia Deus começa com a criação dos animais terrestres. E logo após, Deus anuncia aos anjos, como citado anteriormente, na linguagem de plural majestático, a criação a partir do pó da terra, do homem, a coroa da criação. Salmo 8, verso 5. Deus, por criar o ser humano à sua semelhança, tendo intelecto, e assim podendo manifestar atributos de Deus, o colocou como guardião da terra, e com domínio sobre a criação. Nossa responsabilidade se estende além da nossa família, até mesmo da nossa sociedade, incluindo toda a natureza. O capítulo 1 de Gênesis fala de forma mais resumida da criação do ser humano, o que se detalha mais no capítulo 2. Mas neste capítulo ainda cita a criação da mulher de forma menos detalhada, quando é introduzida a informação da diferença dos sexos. Verso 27. Isso não deve ser interpretado como significando que Adão era originalmente algum tipo de ser andrógeno, sendo macho e fêmea. Esta passagem de Gênesis nos dá uma visão geral da criação da humanidade por Deus, e Gênesis 2 vai explicar como exatamente Deus criou o homem e a mulher. E logo após cita a primeira benção de Deus à humanidade, verso 28, quando diz a eles para se reproduzirem e dominarem sobre a terra. No verso 29, Deus dá alimento para a humanidade, consistindo das ervas que produzem sementes, e do fruto das árvores. Até depois do dilúvio a instrução do Eterno era para que o ser humano se alimentasse assim. Se o ser humano se rebelou quanto a tal tipo de alimentação, não há registro, mas a instrução para o ser humano era de se alimentar conforme diz o verso 29. Deus desejava que o ser humano vivesse sem o derramamento de sangue e violência. As palavras do profeta Isaías implicam um domínio sobre o mundo animal no futuro, era messiânica, que não repousa sobre a força, assim como era, antes do dilúvio. Gênesis 9:2. Deus deu aos animais da terra, às criaturas voadoras, e tudo que se arrasta sobre a terra as folhas para se alimentarem. As palavras, toda erva verde, seria mais literalmente, todo verde, ou verdura, das ervas. Assim, é feita uma distinção entre o alimento ordenado, para a humanidade, e o alimento para os animais. O homem deveria se alimentar da erva, que dá semente, e o fruto das árvores, verso 29. Os animais toda a verdura da erva. Não é citado sobre as criaturas marinhas provavelmente, porque está falando especificamente da terra, e porque não há instrução ainda do homem se alimentar deles. A aplicação do termo bom, a tudo que Deus havia feito,
e a repetição da palavra acompanhada pela expressão enfática, muito, no final da criação. Verso 31. Sendo o ser humano a coroa da criação, indica que nada imperfeito havia saído das mãos de Deus. Esta expressão de admiração exclui inteiramente a possibilidade de qualquer imperfeição na criação.